Boa noite, São Paulo! Então, eu tava descendo Augusta e eu passei numa loja de doce e eu vi que, tipo, porra, já tá vendendo panetone, tá ligado? E eu achei, caralho, já vendendo panetone. Panetone é uma coisa que é que nem AIDS pra mim, tá ligado? É uma coisa que ninguém quer, mas assim que você recebe, você já quer passar pra frente, tá ligado? Eu acho que ninguém gosta de panetone. Aí a pessoa fala, não, eu gosto de panetone sim, sabe? Eu gosto de panetone com trufa, panetone com sorvete, com doce de leite. Pô, então você não gosta de panetone, caralho. É que nem aquele cara, pô, eu gosto pra caralho de mulher, mas só daquelas que vem com rola, tá ligado? Teve um amigo meu que saiu com travesti, né? E a gente foi zoar ele, tipo... Aí, Vanderlei, tô sabendo que você comeu traveco? Aí ele falou, lógico, vou deixar o traveco me comer. Tá ligado? Eu não tinha mais como zoar esse cara, velho. O que me irritou é que nessa loja de panetone tava tocando o Charlie Brown Jr., e eu odeio essas bandas, tipo, de rockinho nacional, que os caras, tipo, ficam usando droga e se matando, tá ligado? Curto mesmo é um Nirvana. Foda. Eu tava vendo propaganda, e tem umas propagandas que nunca falham. Por exemplo, propaganda pra vender bottom, pra evangélico se reconhecer. E funciona, porque evangélico se reconhece em qualquer situação. Por exemplo, uma briga de estacionamento, né? Tá vindo aquele carrinho com adesivo, propriedade do senhor... Ele vai entrar na vaga, mas aí o carro com adesivo Jesus é o caminho, vai e pega a vaga antes dele. O cara sai, puto, ô, cuzão, pegou minha vaga. É, você é trouxa, peguei mesmo, palhaço. É, vai tu... Mas aí um dos caras reconhece o bottom. O bottom folheado a ouro que o pastor Silas Malafaia vendeu por R$700, não fala que eu te escuto? Vai tomar no seu... Irmão? Ô, irmão, quase que Satanás causa uma discórdia entre as ovelhas do Senhor, né? Mas tem umas coisas muito legais que a religião dá. Por exemplo, no Natal do ano passado, tava rolando aquela pecinha que tem na Paulista que mostra a história de Jesus. E eu tava com um brother, meu brother tava muito louco. E aí começou a rolar a cena, tá ligado aqueles soldados romanos que tem um chapéu, um capacete, que tinha uma vassourinha aqui, né? E o soldado romano socando Jesus pra caralho, socando. E meu brother, caralho, para com essa porra aí, maluco, para com isso aí. Ô, mano, pá, respeita ali. Ele, você é louco, como é que eu vou respeitar, mano? Que absurdo. Que é, mano? Você é cego, caralho. Olha ali, o punk tá espancando o hippie, porra. Outubro é o mês das crianças, né? E tipo, hoje em dia que é legal ser criança, na nossa época era meio bosta. Todo mundo que é da minha idade passou por isso, tipo na quinta série. Você tá de boa lá na sua carteira estudando, aí tem um maluco, tipo, vai me invocar espírito, mano? Que? Não, vamos aí, mano, vamos invocar o demônio aí, mano, mexer com os mortos, fazer Jesus chorar, velho. Vamos aí, invocar espírito. Pega o compasso, tá? Aí sempre tinha o camaradinha, o brodinho crente. Ô, mano, o pastor da minha igreja falou que não é bom mexer com isso aí, não. Ó, vamos jogar super trunfo que é melhor. Não! Vamos invocar espírito. Aí a gente pegava o compasso, né? Fazia as bagulho, rezava 10 Ave Maria. Ninguém sabia rezar, aprendia pra fazer esta merda, tá ligado? Rezava. Aí perguntava assim: ei, espírito, você tá aí? Caia no sim. Uma menina, eu já falei pra vocês não mexerem com essas coisas. Agora só pode sair quando ele deixar. Espírito, quem é você? Mexi um pouquinho com o compasso, caia no dedo, alguém gritava, caralho, é o demônio, isso é todo mundo correndo. Ficava com medo de voltar pra pegar as mochilas, tá ligado? Mas o legal é que você pergunta pro espírito, você tá aí? Cai no sim. Mas aí quando você pergunta, espírito, você tá aí? E cai no não. Aí você invocou o espírito do Chaves, tá ligado? Chaves, você tá aí? Não, é outro gato! A gente chegava em casa e ficava com medo, né? O pai, moleque idiota. Hoje em dia não, hoje em dia as crianças brincam de Charlie parou o país. Não, meu filho brincou de invocar Satanás na escola, porque os pais de hoje em dia são burros.
Porque na nossa época, se a gente falava palavrão, o que acontecia? A mãe dava uma surra e passava pimenta na nossa boca. Hoje em dia, essa criança fala palavrão, ela grava um funk e fica milionária, tá ligado? Mas eu acho bonitinho, porque as crianças funkeiras, elas falam umas putaria, mas elas não deixam de ser criança, né? Que nem, eu ouvi um funk que é mais ou menos assim. Se você é treinada, é agora que eu vou ver. Rebola até o chão e faz meu pau de bambolê. Falei, poxa vida, ó, tem a putaria, mas também tem a coisa do brinquedo, né? Da inocência da criança. Eu queria ver se as crianças fossem fazer as cantigas de hoje em dia. Essas crianças, tipo, ia ser mais ou menos... Ciranda, cirandinha, vamos todo rebolar. Tem embaixo na piroca, a xereca, vamos dar. O anel que tu me deste era cu e arrombou. O peru que tu me tinha era brocha e murchou, caralho. Isso é muito foda. E quando eu era criança, eu ouvia umas músicas e eu, na minha cabeça, eu fazia a minha interpretação das próprias... Eu imaginava umas paradas. Que nem aquela música do Legião, tá ligado? Não tinha medo, tal João de Santo Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu. Eu imaginava tipo um supermercado. Pim, blom, mãe de São João de Santo Cristo. Seu filho lhe aguarda no saque. A mãe, caralho, João sumiu, João. Aí ela chega no saque, o moleque tá lá sentado de boa, tá ligado? E ela, ó, nem tinha medo, tal João, quando se perdeu, hein? Que moleque astuto. Aí ele deixou pra trás o marasmo da fazenda pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. O que Jesus fez pra esse moleque, mano? Eu imagino ele lá na fazendinha, na seca, e Jesus do lado de fora, tipo... Aê, João, otário! Aê, João, ninguém gosta de você, seu trouxa! Ele, puto pra caralho. Vou atrás desse Jesus, filha da puta. Vai pra escola, o moleque. E na escola até o professor com ele aprendeu. Aí imagina o professor, João, quero chegar no mercado, qual que é o melhor caminho? 140 metros ou 1,5 km, João, professor? Melhor caminho é Jesus. Caiu uma lágrima do professor, tá ligado? E o João pensando, porque se eu pego esse maluco, ele tá fudido, tá ligado? E aí chega na parte da música que ninguém entende direito o que aconteceu. O João foi pra Bahia, tava tomando café, do nada chega um maluco com um chapéu de cowboy, boiadeiro. Ô! Tô indo pra Brasília, nesse país, lugar melhor não há. Puta, tô precisando visitar minha filha, não paguei a pensão, caralho. Mano, eu fico aqui, você vai no meu lugar, João, já caralho, o quê? Visitar sua filha? Eu não, caralho, a merda aqui dando Masterchef, eu não vou nessa porra não, você tá louco, moleque? Não, você pega o bagulho e você vai pra Brasília no meu lugar, mano. Isso não acontece na vida real, tá ligado? Acontece no Chaves, mano. Chega o seu barriga na vila, tá o Chaves chorando, ele olha... Dizia ele, estou indo pra Acapulco, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando ir cobrar o seu madruga. O nhonho fica, você vai no seu lugar. Vai todo... Vamos pra Acapulco, o gordo tá pagando. Tipo... E criança é uma coisa complicada, né? Então, enfim. Eu tive... Vocês podem achar estranho, porque o humorista sobe no palco e só reclama, né? Cara, ela achava que o humorista era uma coisa feliz, o cara meio deprê. Lógico que a gente é deprê, mano. O humorista é pobre, porra, vocês pagam 10 pau pra entrar, tá ligado? A gente é fudido. O cara filmando ali tá fazendo de dó da gente, não cobrou R$1, a gente tá fudido, tá ligado? Gente feliz é tipo sertanejo, porque os caras têm dinheiro pra caralho, come todo mundo, tá ligado? E a única coisa que eu tenho que tem a ver de sertanejo é que eu pareço o César Menotti, ó, que bosta, tá ligado? De vida. E aí eu entrei em depressão e um brother meu chegou e falou, cara, você não queria ser um humorista de sucesso, velho? Falei, cara, eu queria, mas hoje eu não tenho vontade de sair da cama. Ele falou, então, como é que você quer ser um humorista famoso, conhecido, se você não sai da cama? Eu falei, cara, tem gente que consegue, mano. Olha lá o Shaolin. Ele falou pra mim, não, cara, eu tô falando sério. Onde você acha que vão contratar um humorista suicida? Eu falei, não sei, maluco, no Hermes e Renato abriu vaga, tá ligado? A merda é que você tá com depressão, sempre chega um filho da puta e sabe falar assim, tá com depressão, é? Você não sabe o que é passar fome, mano.
E é por isso que eu tô com depressão, essa merda aqui, tá ligado? Foder, mano. E eu tenho depressão porque eu terminei com a minha ex-namorada. E aí quando você termina um namoro, você vê que passa uma semana, passa duas, você começa a ver que você não tem mais aquela coisa que você tinha sempre, tá ligado? Que é buceta. É complicado. Eu brigava muito com a minha ex-namorada, que ela tinha uma coisa que ela falava assim: eu não quero ter um filho, não. Ter um filho nesse mundo aí, esse mundo lotado, desgraçado. Se eu tiver uma criança, eu aborto. Caralho. E eu, pois é, foi minha reação. Eu falei, porra, amor, que crueldade absurda é essa? Num mundo que você tem uma criança saudável, você vai jogar lá fora com tanto pedófilo querendo uma, velho? Vamos mandar pro Masterchef, caralho! Aborto é uma coisa que eu acho interessante, os nomes que o aborto tem, né? Aborto induzido, eu imagino um cara no topo da escada, assim, né? Chega, amor, vem ver um negócio aqui rapidinho. Então, é aborto induzido, tá ligado? Aí tem o aborto provocado. Eu não sei porque o aborto provocado, imagina uma mulher barriguda assim, Jesus assim, aí aborto, trouxa! Ninguém gosta de você! E tem o aborto espontâneo. O aborto espontâneo, imagina um monte de mulher tomando chá, ouvindo Beethoven. Não, porque o dólar... Oh, que espontâneo! Um feto! E aí eu tava nessa vibe aí de, tipo, triste pra caralho. Ah, uma coisa que eu acho importante comentar. Vocês separaram que eu tô de lápis no olho? Que eu achei importante vir de lápis no olho, porque tem um... Sabe quem curte pra caralho homem com lápis no olho? Skinhead, velho. Os cara pira, eles se interessam, quer vir perguntar pra você, tá ligado? Quer saber. E aí o skinhead chegou em mim, assim, muito agressivamente, falou, aê, moleque, você tá com lápis no olho porque você é viado? Eu falei, aí, skinhead, passei lápis no olho da cara, mano, não no olho do cu, tá ligado? Foi uma alegria. Skinhead riu, me abraçou, me bateu bem menos, tá ligado? Eu falei pra ele, eu conversei com o skinhead, falei, skinhead, mano, como é que pode, em pleno século XXI, vocês terem tanto preconceito, velho? Vocês precisam de uma luz. O skinhead falou, porra, boa ideia, cara, a gente pega a luz, quebra na cabeça dos viados. Eu falei, não, para! E um amigo meu, tá conversando com um amigo meu homossexual, eu falei, pô, esses skinhead, que coisa feia, né? Os caras machão, pá. O cara falou, skinhead machão é nada, mano, os caras são... Um skinhead até me comeu, os caras são burro. Falei, cara, skinhead te comeu, mano? Não, é só você dar a ideia certa que eles comem. Falei, mas o que você falou pro skinhead te comer, mano? Ele falou, mano, cheguei nesse skinhead e falei assim, aí skinhead, bora brincar de holocausto, maluco? Teu pau é o judeu, meu cu é a câmera de gás, velho. Pô, na hora... Mas enfim, eu fiquei solteiro, e aí eu fiquei solteiro, tipo, queria arrumar uma mulher, não conseguia. Aí um brother meu me deu um conselho, mano, baixa uns filmes de festinha do pijama, tá ligado? Não tem coisa mais sensual que filme de festinha de pijama. Aí eu baixei um filme tesão pra caralho, mano, eu chamo o Menino do Pijama Listrado, tá ligado? Puta merda, louco. Aí eu finalmente conheci uma moça, e a moça era, tipo, muito sensual, muito maluca, assim, ela virou pra mim e falou assim, ó... Você fica comigo que eu realizo todas as suas fantasias. Eu falei, você realiza nada, mano. Porque a minha maior fantasia na hora do sexo é você virar pra mim e falar Jumanji, e aí some tudo, tá ligado? Louco pra caralho. Aí começou a rolar aquele sexo maluco, tá ligado? Que você tira um pouco lá, ai, volta pro pão, carne louca, tá ligado? Aquela ação toda. E aí, tá ligado aquele sexo que na hora você goza, você ouve, as definições de vírus foram atualizadas, é tipo isso. Aí eu virei pra dama e falei assim, né? E aí, foi bom pra você? Aí ela falou, nossa, eu nem tô sentindo minhas pernas. Aí a gente riu pra caralho, eu peguei ela no colo e botei ela de volta na cadeira de roda. Valeu, galera! De volta ao palco, Gabs e Alice. Grande Kenny, vocês estão vivos, cara? O Kenny, ele chega com um canhão, velho, e é pesado. Ele é um... Não, porque canhão é uma parada pesada de segurar, eu digo canhão em si, o instrumento físico, né? Mas vamos lá.